Olá, meu Mato Grosso do Sul. Eu sou o Maicon, serei o professor de vocês na disciplina de Contabilidade Geral dentro do curso técnico em Administração. Eu quero deixar vocês bem tranquilo em relação a essa disciplina, tá? O pessoal às vezes tem temor em relação à contabilidade, achando que é cálculos e demanda muita matemática. Na verdade, vocês vão ver que não é bem assim. Eu preparei um material enfocado mais numa teoria para vocês não terão basicamente cálculo comigo, tá? Pode ficar tranquilo nessa situação também. Claro que da teoria eu estarei trabalhando também bem alinhado à questão prática, para evidenciar melhor essa teoria que é a contabilidade. Espero que vocês gostem, espero que a minha comunicação seja bem objetiva. Eu espero transmitir para vocês realmente esse conceito do que é a contabilidade, para que serve e como você, administrador, pode utilizá-la dentro da empresa, dentro da entidade. Vamos dar início. Apresentando a aula 1 para vocês, o que a gente vai trabalhar nessa aula 1? Vamos trabalhar o conceito, objeto, funções e finalidades da contabilidade. Esses dois itens é importantíssimo, é a base que a gente precisa realmente para dar o primeiro pontapé aí nesse mundo contábil. Inclusive, fazer um comentário aqui para vocês, no edital que saiu agora da MS Gás, no concurso tem a vaga de técnico em administração. E um do conteúdo programático é noções de contabilidade, onde a gente tem a questão do conceito, objeto, funções e finalidades da contabilidade. Ao final eu falarei um pouco sobre as técnicas contábeis e exercício de fixação. Bom, dando pontapé aí na questão do conceito em contabilidade. Para Osni Moura, um escritor, um estudioso da área contábil, ele conceitua a contabilidade sendo uma ciência que possibilita, por meio de suas técnicas, o controle permanente do patrimônio das empresas. Vocês vão ver, pessoal, também vários conceitos. Se você for pesquisar em outros autores também estudiosos da contabilidade, vocês vão ver várias definições, mas tudo associado a essa questão. A contabilidade é uma ciência e o enfoque dela é onde? É o patrimônio. Eu gostaria de deixar para vocês só um alerta nesse conceito aqui embaixo. Por que, Mike, esse conceito aqui embaixo? Pessoal, esse é um conceito que é cobrado em prova, que é cobrado em concurso. Como eu disse, tem um concurso aí em vista, né? Provavelmente, se cair uma questão sobre conceito, o conceito oficial definido pelo CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade, que foi no Congresso em 1924, é esse. A contabilidade é uma ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro relativas à administração econômica. Esse é o conceito que eu quero que vocês gravem. Mas tem como você explicar melhor como que é isso e tal? Pessoal, vocês têm que ficar de olho em duas situações. Contabilidade é uma ciência. Se vir a frase diferente disso, pode esquecer. E tem que ter algo alinhado a controle, orientação, né, em cima do patrimônio, em cima do bem. Fora isso, mas geralmente em prova cai esse conceito na sua letra pura, específica. Infelizmente, aí acaba sendo você vai ter que decorar, infelizmente, esse conceito. Prosseguindo, eu gostaria agora de trabalhar com vocês, aquele conceito vocês guardem, tá? É o conceito oficial. Agora, de uma forma didática, eu queria estar trabalhando o conceito real de contabilidade para vocês. E antes disso, vamos trabalhar uma figura do professor Eudícibus, do livro Teoria da Contabilidade, onde ele define essas três profissões: do economista, do administrador e da contabilidade. A economia, ela vai fazer o que dentro da empresa? Vai fazer o planejamento, certo? A administração, vocês administradores, vão fazer o que? A execução desse planejamento. A contabilidade vai fazer o que? O controle disso aí, vai registrar os fatos ocorridos. E aí você vai ter um parâmetro do que foi que aconteceu com a empresa, entre o planejamento e a execução. E poderá fazer um novo planejamento com base no resultado apresentado pela contabilidade. Quer ver que legal, pessoal? Vamos conceituando ainda mais a contabilidade. Sempre guardando aquele primeiro slide, conceito oficial, tá? Não se esqueça, em questão de prova, cai aquela letra ali por escrito, certinho, bonitinho. Contabilidade. O que é a contabilidade? É uma ciência. Sempre vai ter isso logo de início na conceituação da contabilidade.
Contabilidade é uma ciência. Com metodologia para o quê? Captar. Contabilidade ela capta as informações. O contador é aquele cara chato da empresa. Vai atrás da informação, da nota fiscal. E aí, comprou, pagou, cadê o documento? Preciso registrar. Então, o contador ele coleta dados. Coleta dados para quê? Para fazer o registro. Esse registro é de forma como que ele faz esse registro? De forma acumulada, organizada. Temos lá no ambiente, foi disponibilizado para vocês também um modelo de plano de contas, né, de uma empresa. É claro que aquele plano não é fixo, né, mas vocês têm uma noção exatamente do que a contabilidade, como que ela controla cada conta. Então o contador é aquele cara chato, capta as informações, registra. Registra de que forma? Acumulada. Aonde? Nos chamados livros contábeis. Que livros contábeis? São 2, diário, como o próprio nome diz. Diário, ele vem registrar de forma cronológica, dia a dia, o que acontece na empresa, cada fato registrado por dia. E temos o outro livro contábil, que é o Razão. Ele traz a demonstração das contas de forma agrupada, acumulada. Cada conta traz todos os lançamentos. Não vem em ordem cronológica, e sim por ordem de conta. Então, contabilidade é uma ciência, certo? Capta, registra, acumula, aonde? Livros contábeis. E aí, o que ele faz com essas informações? Traz um resumo dessas informações. Aonde? Nas chamadas demonstrações financeiras ou demonstrações contábeis. Claro que agora com as novas normas que passam a vigorar a partir de 2010, traz muito a nomenclatura demonstrações financeiras. Se perdeu um pouco a questão demonstrações contábeis, mas vocês podem se deparar com essa nomenclatura também. Em vez de demonstrações financeiras, demonstrações contábeis. Resumida de que forma? Nas demonstrações e relatórios complementares. O que o contador é obrigado a fazer por lei? As demonstrações financeiras, mas nada impede dele tirar outros relatórios complementares. A contabilidade possibilita isso para a gente. Resumido, e depois ela interpreta. De que forma? Chamada análise das demonstrações contábeis ou análise do balanço, né? Ela pode fazer uma análise ali em cima do seu balanço, dizendo, olha, a empresa depende mais de capital de terceiros, essa empresa está aplicando mais em vendas a prazos, então temos uma maior número de contas de clientes, né? E tem os índices também, falando aqui de forma só para título de conhecimento, temos os índices de liquidez gerais, índice de liquidez corrente, são índices que demonstram qual é a capacidade que a empresa tem de pagar os seus débitos, porque no balanço a gente vai ter a figura do passivo e do ativo. Então, o passivo são o registro das contas que a empresa está devendo, onde que ela deve, né? Para quem que ela deve. E o ativo é onde ela tem aplicação de recursos. A gente vai falar mais nisso sobre essa questão mais à frente. Pessoal, conceituando aí da contabilidade, queria trazer para vocês uma palavrinha, azienda. Que palavrinha é essa? Ela tem origem italiana, né? Um dos marcos da contabilidade aconteceu com o Frei Luca Pacioli. Ele é considerado o pai da contabilidade, porque foi através dele que criou-se o método das partidas dobradas. O que é isso, professor? Método das partidas dobradas. Ele diz lá que para cada débito existe um crédito correspondente. Para cada aplicação de recurso existe uma origem, entendeu? Então não se existe hoje na contabilidade um débito sem um crédito correspondente. E por isso que traz essa palavrinha azienda. O que seria azienda? É uma entidade com ou sem fins lucrativos, com objetivo social ou econômico, de ordem econômico-administrativa, isto é, que possui patrimônio a controlar. Seria os recursos materiais ou patrimônio da empresa e as pessoas. Que pessoas? Essas pessoas que têm poder sobre esses recursos materiais, sobre esse patrimônio. Então, isso aqui é uma palavrinha também muito cobrada em prova, pessoal. Preste atenção nela. Então, pessoal, ainda conceituando contabilidade, gostaria de trazer para vocês o que a contabilidade registra, professor? Registra tudo? Sim, registra todos os fatos contábeis da empresa? Sim, registra. Que fato contábil? A empresa resolveu comprar um carro, por exemplo.
É um fato contábil. É um fato contábil feito por quem? Pelos administradores, pela gestão. Foi uma tomada de decisão pela gestão da empresa, pelos administradores. Só que a contabilidade só registra fatos feitos pela administração, ou seja, houve a intenção da administração fazer aquele feito, comprar aquele carro? Sim, mas ela não registra só isso. Ela pode registrar fatos que não sejam de autoria dos administradores, que não sejam praticados pela administração. Continuando com o nosso exemplo, a questão do carro. A empresa decidiu comprar o carro, mas de repente o carro foi roubado. É um fato praticado pela administração? Não. Infelizmente é uma fatalidade. Empresas hoje em dia têm muitas perdas, né? Principalmente supermercado. A senhorinha está comprando lá, passa naqueles vidros, um vidro de extrato automático cai no chão, cai. A empresa tem que baixar do estoque, é uma perda, né? Houve intenção da administração, a administração não tinha nada a ver com isso. A mesma coisa o carro. Então a empresa, a contabilidade acaba registrando não só fatos praticados pela administração, mas também fatos fora da administração. E vou mais além, pessoal. Gostaria de trazer para vocês um outro fato que a contabilidade registra, certo? Mas ela não tem poder sobre a administração, não é fato feito pela administração. Só que ela não registra já ainda nas demonstrações contábeis, certo? Tem um outro demonstrativo, a gente vai tratar sobre as demonstrações contábeis, e uma das demonstrações contábeis que é obrigado pela legislação o contador elaborar na empresa seriam as notas explicativas. Trouxe aqui um exemplo prático para vocês, real, que temos na empresa aqui do estado, Sanesul. Lá no seu passivo, se você pegar o balanço, esse trecho eu tirei da nota explicativa do balanço publicado referente às demonstrações contábeis de 2013 e ele sempre vem em forma comparativa. Você está vendo aqui o resultado de 2012. Na nota explicativa temos lá no grupo passivo ações civis, onde demonstra as ações civis que a empresa está sofrendo, a Sanesul sofrendo. Contra quem? Por exemplo, Tubos e Conexões Tigres S.A. Você pode ver aqui 2013 temos 19.210, 2012 19.210. Não houve evolução e nem pagamento. Então o que aconteceu, professor? Vamos ler as notas explicativas. A companhia mantém registrado um montante de 19.210 em favor da empresa Tigre S.A., Tubos e Conexões, referente a uma dívida cujo valor foi previsto no exercício de 2000. Estamos na demonstração, estou te mostrando o resultado da demonstração de 2013, tá? E ele está falando que esse fato aconteceu já lá em 2000, no qual a companhia Tigre assinaram um termo judicial de confissão e acordo de dívida no montante de 14 mil, lá em 2000. Os valores históricos à época. Amparada pelos seus consultores jurídicos, a companhia suspendeu desde o mês de fevereiro de 2004. A companhia viu e falou, opa, peraí, tá errado isso aí, vamos renegociar esse negócio. As amortizações mensais dessa dívida e realizou o recolhimento das parcelas devidas até o mês de julho de 2004. Até 2004 ela recolheu. Por meio de depósitos judiciais, beleza, junto à justiça. Uma vez que esta está pleiteando nova revisão do saldo devedor, com base em um laudo técnico realizado por uma empresa independente, cujo resultado montou em 7.697. Olha que legal, que informação bacana. A empresa tem registrado em sua contabilidade um débito de 19.210. Ela tem um passivo de 19.210, pessoal. Só que, o que acontece? Ela fez uma revisão lá em 2004 e viu que na verdade não era. Não estamos com tudo isso, são 7.697. Ela deveria alterar na demonstração dela? Não. Esse fato já ocorreu, a justiça decretou a favor da Sanesul? Não decretou. Mas ela traz em sua nota explicativa dizendo, olha pessoal, temos uma ação civil em relação a isso. E o que a contabilidade embasa para isso? No parecer jurídico da equipe da Sanesul, onde diz o seguinte, na opinião dos assessores jurídicos da companhia, há possibilidade de perda desse litígio. Então assim, há possibilidade ainda da Sanesul perder? Há possibilidade do juiz não reconhecer esses 7 mil e manter o débito? Sim. Então o que eles fazem? Mantém registrado os 19. Por quê? Eu já vou falar para vocês a respeito de um princípio contábil, onde os débitos que a empresa tem
né? Ou seja, esse passivo que a empresa tem, ela deve sempre avaliar em valor a maior. Quando ela tem os dois parâmetros, ela tem sempre que jogar o valor a maior. Enquanto que no ativo, né, nos bens onde ela tem sempre que avaliar a menor. Isso é um princípio da prudência. A contabilidade trata isso como prudência. Então, o que eu devo, sempre, na possibilidade, a avaliação é maior. O que eu tenho, entre um e o outro, sempre é menor. Tá, pessoal? Só espero que tenha sido compreendido nesse sentido. E quem são os usuários da contabilidade, professor? Né? Todo mundo é usuário da contabilidade. Investidores, né, que têm interesse em investir naquela empresa. Os empregados, vocês, futuros administradores, recebem uma proposta de uma empresa mas será que essa empresa é uma empresa sólida, confiável? Você vai ver isso aonde? Nas demonstrações contábeis. Como que ela cresceu? Ela tem realmente aquele princípio da continuidade? Você não vai querer entrar em qualquer barca furada, né, meu querido? Então, você como um bom administrador e já conhecendo na aula de contabilidade geral alguns princípios básicos, vai ter noção para avaliar se aquela empresa é realmente uma empresa boa para se trabalhar. Credores. Os credores querem saber se aquela empresa tem condições de pagar. Fornecedores, clientes, né? Às vezes o cliente depende daquela mercadoria que a empresa fornece. Será que aquela empresa tem realmente uma produtividade, tem continuidade? O cliente também quer saber, evidentemente, o governo na questão tributária ou o público em geral. Mas, pessoal, eu gostaria de falar para vocês a respeito da definição do CPC 00. Professor, o que é CPC 00? Hoje, desde que o CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, nasceu em 2005, né, devido a um projeto de lei que foi foi colocado pela CVM no Congresso, que é a Comissão de Valores Imobiliários, para haver uma convergência entre as normas contábeis brasileiras com as normas contábeis internacional. Porque como que o investidor internacional vai investir no nosso país, nas empresas brasileiras, se a nossa contabilidade demonstra algo diferente do que eles entendem lá como contabilidade padrão? Então houve essa convergência. Aí foi criado esse comitê de pronunciamentos contábeis, onde o que eles publicam tem validade legal, né? Tem embasamento legal. E cada publicação deles, eles dão um número. Esse foi o primeiro, que foi o CPC 00. Ele define como investidores primários ou prioritários, né, usuários da contabilidade, os investidores, os credores por empréstimos e os fornecedores ou outros credores qualquer. Tá? Então, se de repente cair numa questão para você, com base no CPC 00, quem são os usuários da contabilidade? São esses três somente. Nada mais. Se não tiver menção de CPC 00, você pode considerar todos. Vamos falar agora sobre contabilidade geral, tá, pessoal? Aqui no transparência anterior nós trouxe o pronunciamento, né, do Comitê Contábil, né, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC, onde ele definiu que são esses três os investidores primariamente como usuários da contabilidade. Então são esses três que são como usuários primários da contabilidade. Falando sobre objeto, função e objetivo da contabilidade. Objeto, pessoal, patrimônio. A contabilidade tem como objeto o patrimônio da empresa. O médico. Qual que é o objeto do médico? A gente vê que o objeto do médico é o corpo humano, né? É o corpo humano. Para a contabilidade, o objeto seria o patrimônio. Funções e atividades. Temos as funções administrativas e econômicas. Como é isso, professor? Atividade administrativa e econômica. Olha, meu querido. Administrativa, controlar o patrimônio. Você como administrador, né, vai usar a contabilidade para administrar o patrimônio da empresa. E essa administração a gente faz em cima do quê? Do BP. O que é o BP, professor? Balanço patrimonial. Ela é uma das demonstrações contábeis que vamos falar no nosso último conteúdo da nossa aula. Que trata o quê? As demonstrações contábeis, já falamos das notas explicativas e agora estamos falando sobre o balanço patrimonial. Ele tem função administrativa, controlar o patrimônio.
Outra função da contabilidade, econômica. Como que é a economia dessa empresa? Como que está a questão econômica dela? Através do que a gente vai usar para saber disso da contabilidade? Como que a contabilidade vai demonstrar isso para nós? Através da apuração de resultado, chamada também, mais uma das demonstrações contábeis, chamada de DRE, demonstração de resultado. Voltando lá, objetivo e finalidade. Vimos objeto, patrimônio, vimos as funções, administrativa e econômica, administrativa, balanço patrimonial, econômica, apuração de resultado. Objetivo e finalidade, controle e planejamento. A contabilidade tem como finalidade controlar e fazer o planejamento também para o futuro. Ou seja, qual que é o resultado da minha empresa deu nesse período? Foi esse. O que eu posso planejar? O que eu posso melhorar? O que eu posso atuar em cima do mercado? Como que foi a minha receita, né? Então, a contabilidade tem essa finalidade, controle e planejamento. Técnicas contábeis. Cai bastante também em prova, pessoal. Então, trabalhar com vocês. São 4 técnicas. Escrituração, a gente vai ter uma aula só sobre escrituração. Como que é a contabilidade de escrituras, informações, os fatos contábeis? As demonstrações contábeis, já estamos falando um pouquinho delas. Falamos um pouquinho agora do balanço patrimonial, a DRE, demonstração de resultado, e as notas explicativas, também naquele exercício lá da Sanesul. Aquele fato contábil que a gente viu, que não ocorreu, mas pode vir a ocorrer. Auditoria. A auditoria hoje trabalha muito com as empresas de capital aberto, né? As empresas que têm ações no mercado, é um grupo de contadores e administradores que vem na empresa checar se realmente aquela empresa trabalhou dentro das normas contábeis, dando suporte para os investidores, confiar realmente que aquelas demonstrações contábeis evidencia realmente a situação administrativa e econômica da empresa. A análise das demonstrações contábeis ou análise do balanço. Ela vem realmente, é uma técnica usada para você tirar uma visão mais técnica daqueles demonstrativos que a contabilidade produz. O balanço patrimonial, como que é? O índice de liquidez, o índice de endividamento da empresa, né? Como que está a questão dela realmente? Os índices vêm através da análise das demonstrações financeiras. Pessoal, vamos fazer começar a fazer alguns exercícios de fixação. Eu trouxe para vocês aqui as técnicas de contabilidade que se utiliza para alcançar seus objetivos são. Então, quais são as técnicas que a contabilidade se utiliza para alcançar seus objetivos? Escrituração? Beleza. Planejamento? Coordenação? Controle? Isso tudo não, né, pessoal? Acho que tudo isso aqui significa finalidade. Escrituração? Na letra B, beleza. Balanço? Acho que não, hein? Inventário. A gente falou sobre inventário, a gente acabou de ver o slide sobre quais são as escriturações. Orçamento? Também não. Letra C, contabilização? Não é uma técnica contábil. Auditoria? É. Controle e análise de balanço? Legal. Controle? Não. Na letra D, auditoria, análise de balanço, planejamento e controle. Isso aqui é finalidade, né, pessoal? O correto seria a letra E. Auditoria, escrituração, análise das demonstrações ou análise de balanço, conforme o exercício trouxe, e as demonstrações, contábeis ou financeiras. O exercício só trouxe aqui demonstrações, então entendemos como correto a letra E. Mais um exercício. É função econômica da contabilidade. A gente viu lá, qual que é a função econômica da contabilidade? A gente viu a questão administrativa, que trata o quê? Do controle do patrimônio. BP, balanço patrimonial. E a outra que é o quê? Econômica. Apuração de resultado. Qual que é a nossa resposta, pessoal? Então, seria a letra A. Apurar lucro ou prejuízo. As demais, finalidade. A outra, C também, finalidade. A letra D. Verificar a autenticidade das operações? Nada a ver. Evidenciar erros ou fraudes? Também não. Então, a função econômica da contabilidade é apurar o resultado, apurar lucro ou prejuízo. Mais um exercício.
A palavra azienda, olha lá pessoal, eu tirei isso aí tudo de provas de concurso, para vocês verem como que cai isso aí. A palavra azienda é comumente usada em contabilidade como sinônimo de fazenda, na acepção de conjunto de bens e direitos. Pessoal, lá na frente, numa aula, a gente vai falar especificamente do que é bens e direitos dentro da contabilidade, tá? Mas não é essa a resposta. Mercadorias, também não. Finanças públicas, nada a ver. Grande propriedade rural, poxa, essa letra D aqui quiseram fazer a pegadinha com o enunciado, né? Questão de fazenda e tal. Na verdade, a correta seria a letra E, patrimônio, considerando juntamente com a pessoa que tem sobre ele poderes de administração e disponibilidade. Pessoal, vamos aqui em mais um exercício, né? As duas finalidades básicas para o uso das informações contábeis são... Vamos começar aqui pela letra E, acompanhamento e planejamento. A gente não viu nada de acompanhamento, né, pessoal? Planejamento, beleza. Análise na letra D, também não falando sobre análise, falando nada sobre análise, falando sobre controle. Logo, pessoal, pegando aqui, se o planejamento e o controle estão aqui, né? Acompanhamento também está errado, análise, resultado correto seria controle e planejamento, como a gente viu lá naquele slide da nossa aula. Mais um exercício de fixação. Assinale abaixo a única opção que contém uma afirmativa falsa. Letra A. A finalidade da contabilidade é assegurar o controle do patrimônio administrado. Beleza, tranquilo até aí. E fornecer informações sobre a composição e as variações patrimoniais, bem como sobre o resultado das atividades econômicas desenvolvidas pela entidade para alcançar seus fins. Perfeito, ele falou tudinho aqui na beleza, tranquilo. Letra B. Contabilidade pode ser conceituada como sendo a ciência, ó, palavrinha mágica, ciência. Falou ciência que estuda, registra, controla e interpreta os seus fatos ocorridos no patrimônio das entidades, com fins lucrativos ou não. Beleza, certinho o conceito. Letra C. Pode-se dizer que o campo de aplicação da contabilidade é a entidade econômica. Sim, o campo de aplicação da entidade é a azienda. O campo de aplicação da contabilidade é a entidade econômica administrativa. Se ele tivesse tirado a econômica administrativa e colocado a azienda, estaria perfeito. Seja ou não de fins lucrativos. Fechou. Certinho. Letra D. O objeto da contabilidade é definido como um conjunto de bens, direitos e obrigações. E aqui eu faço uma pausa. A gente não falou sobre esse conjunto, tá? Mas fazendo aqui, a gente vai falar na próxima aula sobre essa questão de bens, direitos e obrigações. Mas já fazendo aqui uma prévia, o que seria isso? Seria o patrimônio. Você poderia tirar toda essa palavra, conjunto de bens, direitos e patrimônios, conjunto de direitos e obrigações, e substituir por patrimônio, também estaria correto. Vinculado a uma entidade econômica administrativa. Beleza, certinho. Letra E. Enquanto a entidade econômica administrativa é o objeto da contabilidade, o patrimônio, e o seu campo de aplicação. Enquanto a entidade econômico-administrativa é o objeto da contabilidade, o patrimônio é o seu campo de aplicação. Pessoal, ele inverteu aqui. O campo de aplicação da contabilidade é a entidade econômica administrativa, a aplicação. O objeto da contabilidade é o patrimônio. Ele inverteu, então por isso essa aqui é falsa. Jogadinha aí. Vamos para o último exercício, para encerrar a nossa aula. Assinale a alternativa que conceitua corretamente contabilidade. Olha lá, sempre cai o conceito. Ciência que trata dos fenômenos... Falou ciência, beleza. Ciência que trata dos fenômenos relativos à produção, distribuição... Não, pessoal, a gente não falou sobre isso, né? Falou na questão de controle, né? Do patrimônio. Então, tá errada por isso. B. Técnica que registra... Peraí, já começou errado. Técnica, pessoal. A nossa palavrinha mágica é ciência. Também tá errado. Não vou nem ler o resto. C. Ciência, beleza. Que estuda e pratica as funções de orientação, ó, legal, controle e registro relativo à administração econômica.
Pessoal, e aí? Será? Vamos ver a outra. Letra D. Técnica. Falou técnica, pode esquecer. E conjunto de princípios. A gente chegou a falar sobre conjunto no conceito de contabilidade? Eu acho que não, né? Não tem nada a ver com conjunto. Então a nossa resposta correta realmente é a letra C. Pessoal, queria deixar o meu abraço para vocês. Dê um tempinho, refresca a cabeça. Se houver necessidade e quiser rever essa aula novamente, reveja. Leia o material que a gente disponibilizou para vocês, é uma apostila que tem mais detalhado realmente toda essa questão de conceito de contabilidade, certo? E reveja de repente essa aula. Ou se não, se você quiser ver a próxima aula, onde a gente vai falar sobre patrimônio, que também vai ser muito legal, e a gente vai conceituar o que é o patrimônio, quais são as definições de patrimônio, e aí a gente já vai começar a entrar realmente na contabilidade em si, principalmente na demonstração, balanço patrimonial. Um grande abraço e obrigado.